Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha Cast. E eu me chamo George, né? E meu parceiro aqui, o Diego. Para aqueles que estão chegando agora, por isso que a gente deixa bem claro aqui o nome aqui, para não, na hora que trocar os nomes aqui, né, a bola. E já aproveito aqui, já peço a vocês aí para se inscrever naquele canal, no nosso canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos e ativa o sininho. Bom, hoje o nosso convidado aqui é uma pessoa que eu conheço já de um bom tempo, um torcedor e, né, podemos dizer até um estudioso do futebol, né, do nosso estado. E hoje eu tenho um prazer aqui de conversar aqui, de bater esse papo aqui no nosso podcast com Rubinho, né? Rubens Lemos. Sim. Seja bem-vindo, meu amigo. Um abraço, George, um abraço, Diego, um abraço, Anil, um abraço, Roberto, que me acompanha aqui. Para mim é uma alegria a oportunidade de estar participando de um espaço democrático para a gente, de um espaço aberto, voltado para aquilo que a gente ama, que é o futebol, que é o esporte. Enfim, colocar fatos atuais, recordar momentos importantes que já passaram, mas que nunca serão esquecidos, e colocar aqui a opinião da gente, o ponto de vista da gente, sem jamais querer impor a verdade como sendo uma propriedade nossa, uma propriedade minha, de maneira nenhuma. Todos têm o seu ponto de vista, todos têm a sua opinião respeitável, e eu acho que o respeito ele é o principal ponto de partida para qualquer diálogo, para qualquer conversa, para qualquer bate-papo, dentro da proposta que vocês estão fazendo, muito boa, de abrir mais um canal para as pessoas de Natal e também de fora de Natal terem a chance de expor seus pontos de vista nas diversas linhas, né, nos diversos caminhos que a vida coloca a gente para seguir. Para quem está acompanhando aí, eu vou pedir permissão para fazer uma pequena apresentação, né? Rubinho, ele é jornalista, escritor, comentarista, amante do futebol, arte, futebol bonito, né? Isso. Contra os retranqueiros que existem hoje no futebol. Absolutamente radical contra o retranqueiro. Foi diretor da época que o ABC ganhou um número de títulos no futsal. O ABC Arte C conquistou comigo, com a gente, o hexacampeonato até hoje inédito. Eu creio que não vai ser batido mais esse recorde, porque a ABC e a América estão fora do futebol de salão, lamentavelmente. E nós conquistamos 6 títulos estaduais e 13 títulos regionais e nacionais. Foram 19 títulos em 5 anos. Foi muito bom, mas também muito complicado, muito sofrido, mas valeu a pena. E nós começamos no tempo que eu considero certo e terminamos também no tempo. Antes de entrar nesses pormenores, adequado. Sim. Desculpa lhe interromper. Não. Eu que acompanhei aquela época, ia muito aos jogos, lembro do Machadinho lotado, aquela final da Taça Brasil contra o time de Falcão. Isso, com o Malve. Acho que foi o maior público na época, um dos maiores públicos esse da história público, em 2006, Taça Brasil, fase final em Natal, a decisão ABC e Jaraguá, Malve e Jaraguá, que era o time de Falcão, não só de Falcão, mas de Valdim, de Márcio, de Chico, de Leco, do goleiro Rogério. Você sabia o nome do time todo em adversário? Era, né? Porque era a seleção brasileira, né? Era um timaço. Eu joguei com o Fininho. Era um timaço. O Fininho estava no Joinville, a gente eliminou o Joinville na semifinal. Foi um empate esse jogo, se eu não me engano. 1-1, nós jogávamos pelo empate e ganhamos, né? Empatamos na prorrogação. Eu lembro desse jogo. Fizemos o primeiro com o Betinho e eles empataram com o Fininho. Eu lembro desse jogo. E aí fomos decidir no domingo pela manhã, essa Taça Brasil, e a R$1 o ingresso, o Machadinho recebeu nada mais nada menos que 10.582 pagantes. O interessante nisso tudo é que isso foi em 2006. Em 2008 nós tivemos um Mundial no Brasil, que o Brasil voltou a ganhar da Espanha, que tinha perdido 2 campeonatos, 2000 e 2004, ganhou em 2008. Ganhou inclusive nos pênaltis. Mas não bateu o público de ABC e Malve. Até hoje, em competições nacionais e internacionais, segundo a FIFA, é o maior público, ABC 2, Malve 3.
em março de 2006, 10.582 pessoas no Machadinho. Interessante daquela época, porque 2006 foi o ano que o América subiu. Foi, pra o ABC Série A, estava né? sem série. O ABC sem série. Então o futsal meio que a torcida abraçou como se fosse Foi. né? Isso mesmo. Era o queridinho assim na foda do futebol, né? O futebol de salão no ABC, ele tinha ganho o último título em 1992, quando nós assumimos em 2005. E nós ganhamos 2005, 2006, 2007. O América saiu em 2007, disputou o último ano, foi do América contra nós, não disputou mais com a gente. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. E ganhamos também a inédita Liga Nordeste de futsal. Nós ganhamos do Moita Bonita de Sergipe, que era um time muito forte, mantido pela prefeitura lá de Moita Bonita. Nós ganhamos de 6-1 lá. E aí nós vimos que não tinha mais sentido pela falta de apoio da diretoria que assumia, porque nós éramos um departamento autônomo. O ABC entregou, nem o uniforme o ABC dava pra gente. Vocês tinham uma parceria com a UNP, né? A ATC, o NP, tinha um provedor de internet chamado Digizap na época. Então nós... Você usava o nome do ABC, na verdade. A gente usava o nome do ABC, mas o ABC não se preocupava, não é que nos preocupasse. Nós não incomodávamos também. Nós queríamos ganhar. E quando chegou em 2010 mudou a diretoria, e a diretoria, acho que enciumada com o trabalho que a gente estava fazendo, ela cortou o patrocínio, e eu cheguei à conclusão de que estava na hora de sair por cima, porque eu poderia correr o risco de continuar e cair, né? E toda a história ser apagada por um ou outro fracasso. Então está na hora de parar. Nós finalizamos o nosso trabalho em 2010 e acho que por isso que nós somos lembrados, porque se nós tivéssemos continuado e perdido, ganhando um ano, outro, porque eu tinha na época que eu dirigi eu fui dirigente de Futebol Society aqui, nós ganhamos 11 anos, passamos 11 anos invicto com a equipe do Rio Ave, do Nordeste, com a ABC, e modéstia à parte, eu sou um cara que não entrava para disputar, eu entrava para ganhar. Eu não queria esse negócio para mim eu acho a maior hipocrisia do mundo, essa história, o importante é competir. Não, o importante é ganhar. O importante é ganhar. Quem começa com o negócio de competir, ele já está admitindo perder. Então, nós terminamos essa passagem e somos satisfeitos com ela. Tivemos muitas alegrias, tivemos passagens tristes, como toda a rotina, tivemos passagens cômicas, tivemos passagens quase trágicas, mas enfim, foi um momento que... Não, você conseguiu, assim, montou um time bom. Eu lembro que muitos jogadores, Tibu, você tinha aquele goleiro Matheus, o treinador, Matheus, né? para mim foi o maior goleiro da história. Você vai segurar um pouquinho essa sua resposta, porque eu preciso aqui agradecer aqui os patrocinadores. Foi não. Quando eu agradecer, a gente entra aí, a gente dá continuidade, que tem bastante coisa que a gente vai lhe perguntar. Foi não. Certo? Então, pessoal, deixa eu aproveitar aqui para agradecer os nossos patrocinadores, as empresas que nos botam aqui no ar, né? A Escola de Leads, referência em anúncios digitais. Adicione Mais, efeitos especiais. Clínica Odontológica Suzete Rovira, clínica completa de odontologia especializada, acupuntura e harmonização orofacial. A Biotech, assessoria e serviço de jardinagem e mão de obras terceirizada para o seu condomínio e para a sua empresa. Masseg Vigilância Patrimonial e Mãos de Ângel, bolos, brigadeiros, tortas, salgados, qualquer confraternização que você queira fazer, festas, eventos, Mão de Ângel. Valeu? Obrigado pela força, pessoal. Vamos lá? Paramos em Matheus, tem aquele treinador, o Hernani, né? Hernani Passaglia. Hernani foi o cara que revelou um dos vários jogadores importantes no futebol de salão do Brasil, mas o mais importante que ele revelou foi Lenísio, o maior pivô do futebol de salão dos anos 90, anos 2000. Ele era do Corinthians e era realmente um treinador de uma capacidade tática muito grande, tanto que foi ele que levou o nosso ABC ao vice-campeonato contra a Malva. Naquele ano de 2006, é importante que se frise, para não dizer que foi uma zebra,
geralmente tem sempre as pessoas que reconhecem e tem as outras que procuram defeito, mas naquele ano de 2006 nós disputamos 2 finais com a Malve. Nós disputamos aqui em Natal a Taça Brasil, aquela dos 3-2, do público gigante, e em dezembro nós disputamos a final da Superliga Nacional, em Fortaleza. Nós eliminamos a equipe de Minas e fomos de Santa Catarina, eliminamos a equipe de Santa Catarina, o ASME Unoesc, e fomos disputar com o Falcão a decisão. E esse jogo foi 2-0, um gol de Falcão de pênalti, duvidosíssimo. E nós ficamos 2 vezes vice-campeões para Falcão, em 2006 na Taça Brasil e 2006 na Superliga de Futsal. Nós enfrentamos o maior jogador do mundo e o melhor time do mundo também. Nesse dia, eu lembro que um dia antes da final eu encontrei com o Falcão. Eles estavam hospedados lá próximo, tinha um rodízio de pizza, não sei se você vai lembrar. E eles estavam lá e eu conversei com ele, achei ele muito humilde, assim, gente boa, conversou. E eu ainda lembro que eu fiz uma piada com ele: amanhã vai se pega leve, né, com o nosso ABC. Ele parece ser um cara muito acessível, eu nunca tive assim. Eu tive contato com ele assim a 10, 20 metros. Tirei foto e tudo, eu não tive contato com ele não. Aquele jogo do 3-2, aquele jogo a gente perdeu, não tirando os méritos daquela equipe fabulosa, estupenda, extraordinária, mas nós perdemos porque nós trememos, nós sentimos, nós amarelamos, nós respeitamos demais, além da conta, a equipe da Malve. Nós tomamos gols assim defensáveis. Eles fizeram 1-0, a ABC empatou, né? Não. Eles fizeram 1-0. Charles empatou. 2-1, 3-1 e Tarcísio fez 3-2. Então, tivemos inúmeras oportunidades de empatar, porque nós tínhamos o nosso fixo, o nosso central, artilheiro do campeonato, com 8 gols, Pilil. Estava empatado com o Falcão. Então aquilo eu acho que mexeu um pouco com o Pilil, que era um jogador muito bom, era um cara muito, muito correto no seu comportamento, mas ele ficou até o 8º gol, ele estava distribuindo bola. Depois toda a bola ele pegava e queria meter no gol, sabe? E aí o goleiro não era, eu disse que era Rogério o goleiro, não era Rogério, era Doni, da seleção brasileira também. O nosso era Neilson aqui de Natal. Neilson, realmente. Era goleiraço também. Era um bom goleiro. Agora, o que fez você jornalista, você ainda é assessor de imprensa, não é isso? Sou jornalista, sou consultor de comunicação. Pronto. O que fez você ir para... Eu sei que você é apaixonado pelo futebol, principalmente pelo ABC. E o que fez você ir assim... eu quero ser dirigente do ABC. E pegando já o gancho, você esperava esse sucesso todo? Porque realmente o ABC era onde participava. Olha, eu decidi entrar em 2004, no final de 2004. Seu pai era ABCdista? Doente, ABCdista vascaíno. No final do campeonato de 2004, o ABC estava disputando... Porque o ABC, ele acostumou-se mal em aceitar a superioridade do América. Aceitou passivamente, era um time frouxo, era um time que não tinha sangue no olho, era um time que abria, que não tinha bons jogadores. E Arthurzinho, a quem eu rendo todas as homenagens do América, Arthurzinho bancava os jogadores, trazia jogadores bons, tinha uma equipe, tinha 2 times nivelados, ele trocava 4, colocava 4, e o ABC era um time pacato, fazia 1-0, aí cedia. E quando eu vi um jogo que foi 3-1 pro América, eu disse, eu vou entrar no futebol salão do ABC, só disse a mim. Isso era novembro, dezembro de 2004. Terminou o campeonato, o América foi tetracampeão. E o América nunca foi pentacampeão de futebol de salão. Foi um sonho que o América não conseguiu realizar. Então o América era tetra, eu disse, oportunidade. E aí chamei Glauber Gentil, que era um amigo meu, que é... Era seu sócio lá? Não, Glauber era amigo mesmo. O pai dele é Antônio Gentil, né?
do Boticário e tal. E aí ele conversou com Arthur Arruda, publicitário, que é meu amigo, e Arthur da Arte C disse, eu topo. E aí Paulo de Paula disse, eu topo. Então a gente montou um time top, e aí a gente injetou o principal no ABC, que foi a vergonha na cara, né? Não era um time vira-lata mais, era a vergonha na cara. Então nós, de 92, 13 anos depois, nós conquistamos o título em 2005, impedimos o Tetra do América e fomos ganhando. 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. E sempre tivemos a preocupação, que eu acho que eu não vejo muito isso no esporte, não estou dizendo que é mérito meu, mas a gente não colocava, ninguém tinha lugar marcado, ninguém era dono da sua posição, ninguém era dono do seu lugar. Se o cara tivesse numa boa fase, era pago para jogar e se continuasse na boa fase, não corria risco de sair. Mas se aprontasse ou caísse, ou o ritmo caísse, não tinha problema de mudar o time inteiro no ano seguinte. Você interferia no time? Totalmente. Mas você, como dirigente, você, assim, o que você acha isso? Eu acho que dirigente não tem que ser só otário, não, pagar as contas, não. Mas, entenda só, se eu via levando pro lado teórico, o dirigente, teoricamente, ele não entende do futebol, daquilo. Ele apenas é um apaixonado pelo clube que tem, digamos, o dinheiro para investir. Ele remunera alguém. O problema é o seguinte, é que eu comecei a ver futebol com 6 anos de idade. Então, futebol, para mim, sempre foi uma coisa muito fácil de olhar. Primeiro porque eu tomei consciência de que eu nunca joguei nada, nunca me meti a jogar. Eu sempre fui um telespectador, um ouvinte, um torcedor de arquibancada, enfim. Então eu olhava o óbvio. Eu entendia o que estava acontecendo lá. Mas em algum momento você interferiu em alguma coisa? Interferi. Numa Taça Brasil, a gente foi campeão. Na primeira competição que a gente disputou, nós ganhamos a Taça Brasil. Nordeste do Ceará. Sua influência colaborou para o time ganhar? Claro, eu montei o time. Eu e Arthur montamos o time. Tiramos vários jogadores do América, porque o pessoal diziam que a gente tinha tirado os reservas do América, mas não eram todos reservas. Charles era um craque daqui. Tem um cara chamado Anderson, acho que era. Anderson veio depois. Anderson não topou a parada no início, não. Mas ele era do América, né? Era do América. Eu lembro desse cara. Então teve o torneio Nordeste e a gente decidiu com o Ceará, ganhamos de 2-0. Quando eu chego no vestiário, uma pessoa lá disse, olha, que é um momento só nosso. Eu disse, você, por favor, fique aí. Eu disse que o meu momento qual é? É pagar a conta. Você tá fora, pode ir embora. Foi mesmo, na bucha. Na lata. Pode ir embora, pode sair. Se você não quiser sair, eu arranjo quem tire você daqui. Foi mesmo. Na lata, tem que conversar, rapaz, as coisas têm que ser francas. Por isso que o futebol, eu sou uma pessoa que não sou adequada ao meio do futebol. Porque eu sou muito franco, eu sou muito verdadeiro. Pago por isso há muito tempo. Mas eu disse, você quer dizer que eu paguei, eu contratei, eu me mexi, corri atrás, e você está dizendo que eu não posso entrar porque é o momento só de vocês. Então você vai fazer seu momento lá na arquibancada e que eu vou fazer o meu momento no vestiário, e quem estiver insatisfeito, a porta da rua é serventia da casa, vai embora. E com isso você não teve problema? Porque eu sei que você teve muitos problemas nos bastidores. Não tive problemas de bastidores, não. É uma verdade. Eu era um cara exigente e franco. Os jogadores do ABC, eles tinham comigo uma relação de muito respeito mútuo. Porque eu sabia, por exemplo, se eu visse um jogador do ABC numa situação particularmente dolorosa, numa situação de aflição, eu não esperava por ninguém, eu chegava primeiro. Eu ia ajudar, eu era solidário, sou solidário com as pessoas. Agora, não entrei ali para botar meu nome. Mas trairagem tinha muitas. Eu não diria trairagem. Tinha aquele ditado que a mão que afaga é a mesma que a... Não, se tivesse trairagem, assim, era uma trairagem muito camuflada, porque eu acho que eles não tinham coragem de Pela sua franqueza. Eles não iam pra cima, não.
Não é que eu fosse fazer nada, é porque a conversa era muito aberta, muito franca. Tanto que quando eu trouxe Anderson, eu disse: Anderson, você não acreditou no meu projeto. Aí você viu que a gente foi campeão da Taça Brasil. O primeiro campeonato que a gente disputou, a gente foi campeão do Nordeste. Primeiro campeonato, foi contra o Ceará, final, 2-0. E tinha Moita Bonita, tinha América, tinha times fortes do Nordeste. Se você não acreditou, mas eu vou levar você pro ABC. Você quer vir pro ABC? Quero vir. Ele que me procurou, não foi eu que procurei, não. Quero vir, porque tava todo mundo indo. Aí veio o Almir, veio o Birubiru, veio... Acho que veio mês quem, meu Deus. O time do ABC ficou um time local, ficou uma seleção local. O time de 2005 começou como uma seleção local. Quando nós disputamos, aí o negócio começou a radicalizar contra o América e pá e tal. Aí começaram, porque eu exercia uma função pública, e começaram a dizer que eu estava tirando dinheiro do cargo que eu exercia para botar dinheiro. Isso é muito grave. E aí eu acionei o Banco do Brasil, quebrei meu sigilo bancário, fiscal, telefônico, tudo. Eu sou assim, eu dou um boi para não brigar e uma boiada para não sair da briga. Eu fico quieto. Mas quando você tomou essa decisão de ser dirigente de futebol, principalmente no futebol que é amador, na época que eu joguei, em 1990, que foi o ano que o ABC foi campeão. Era um belo time, o time de 90. Eu ganhava um salário mínimo. Pedro, Josinaldo, Juca, Gileno e Denis, o time titular. Zé Carlos, Aladim, Kido, você, Kido e o Weber. Weber e tem André Valério, que era o terceiro goleiro, né? E tinha Damião lá de Macau, homem de lata. Ali era bruto, viu? Bruto. Ali eu ganhava um salário mínimo. Eu saí de futebol para jogar salão para estudar. E era amador, quem pagava era eu do Laranjeira. O problema é o seguinte, era mais ou menos isso. Mas por que você não resolveu assim? Eu fico me questionando todo dia assim. Por que você tomou essa decisão de ir pro salão e não pro futebol? Deus me livre. Não. Era a pergunta que eu queria fazer. Deus me defenda o futebol. Não. Você acha que o futebol hoje ainda é amador? Ainda tem Não. O futebol não é amador, não. O futebol tem muito sabido. Tem nada de amador. Confundem os espertos com os profissionais. Tem os profissionais decentes e tem os espertos. E em 2005 o ABC estava vivendo uma fase horrorosa. Ele ganhou o campeonato estadual com Sérgio Alves, foi o último título de Sérgio Alves no ABC. Sérgio Alves e Barata eram a dupla de ataque, mas perdeu para o 13 no campeonato da Série C. Nos pênaltis, o Marciano perdeu lá em Campina Grande. E aí em 2006 o ABC estava zero. Então aquilo que ele falou, a torcida do ABC ficou órfã. Não ia para campo, não tinha para onde assistir. O ABC ficou em 2006, sabe que lugar? A sacada foi aí. Foi. Sabe qual foi o lugar que o ABC ficou em 2006? 7º. O ABC ficou em 7º lugar no campeonato de 2006. Você trouxe um monte de jogador superado. Era Giancarlo do Palmeiras, era Chiquinho, que foi do Botafogo, era o saudoso querido Leonardo do Sport. Jogadores que não davam mais, entendeu? E aquela forma que eu não concordo, paternalista, de gritar com a torcida depois do jogo, de ir pra rádio, pra brigar. Eu nunca fiz isso, não. Então, depois de 2005... Aí eu cheguei de 2005, eu me enganei. Eu disse, pô, será que esse time aí do ABC ele vai detonar? E aí a coisa ficou o seguinte, foi convocado, ia haver o brasileiro de seleções estaduais em 2005. Fase classificatória, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas. João Pessoa. O América não cedeu nenhum jogador. E nós fomos representar o Rio Grande do Norte e fomos campeões do Nordeste de seleções. Com o time era Neilson, Charles, Anderson, Almir, Betinho e Anderson. Era o time mais ou menos titular, era esse. Não, Neilson, Charles, Piliu, Betinho e Anderson. Era o time. E outros, Arnaldinho, outros jogadores. Almir. E aí nós fomos jogar, foi o primeiro problema que eu tive. Nós fomos jogar uma taça fase final em Minas, Betim, uma cidade chamada Betim. E eu levei esse time, não reforcei.
Não trouxe ninguém de fora. Não trouxe ninguém de fora. E aí o pessoal foi. E tinha ainda colado no espírito desse pessoal o conformismo. A gente vai ganhar. Tudo bem, se não der, se perder de 8-0, tá ótimo. A gente tem que competir, não sei o que. Eu não sou assim não, cara. Eu não aguento não. É melhor não me chamar. Você se acha assim, se espelha em Eurico Miranda? Deus me defenda, não. Eurico Miranda tem um pouco disso de você. Não, aí você tá até sendo agressivo. Eurico Miranda, ele entrava dentro de campo. Não, eu nunca entrei dentro de campo, não. Aquela forma que diziam que ele fazia, forma desonesta, né? Era que dizia, não, por exemplo, o que é que acontecia comigo? Eu vou terminar de contar essa história para entrar nessa parte aí do dirigente, como é que eu agia. Então, aí fomos para começamos para Betim, começamos a ganhar. Isso era seleções. Seleções, o ABC representando a seleção. Aí, seleção do RN. O RN pegou o Rio de Janeiro. Um jogo decidindo terceiro e quarto lugar. E o Rio Grande do Norte, o ABC e o Rio Grande do Norte levaram de 5-0. Aí o sino tocou. Disse, esse time não passa da corrente. Eu tenho que trazer mais gente. Tenho que contratar mais jogador. Eu tenho que trazer uns caras de fora. Tenho que trazer os caras... Porque o América... Que Arthur tem uma estratégia que era muito vitoriosa, que ele deixava o campeonato esticar até o terceiro turno, aí ele trazia jogadores de outros campeonatos para enxertar no América. E aí ele contratou um time novo do América para disputar o terceiro turno. Eu trouxe 3 jogadores. 4 jogadores. Trouxe 4 jogadores. Dos quatro, 2 eram super craques. 2 eram super craques. Super craques. Desequilibraram. Aliás, 3 eram super craques. 2 não, 3. Jefferson, filho de Reinaldo, que foi jogador do Flamengo. Jefferson, craque. Tibúcio, um artilheiro. Tibúcio. O cara jogava muito. Jogou no Vasco, jogou no Inter. Não? Tibúcio não. Tibúcio é um canhoto, acho que ele Tarcísio era o irmão dele, era o canhoto. Né? Ele era o artilheiro, ele era Mas você trouxe Tarcísio do América. Depois eu trouxe da Taça Brasil. Então eu tô me confundindo Tobias, mas não Tibúcio. Trouxe Jefferson, trouxe Tibúcio e trouxe o maior jogador de linha desde que eu entrei no ABC, chamado Nelsinho Preto. Foi da Seleção Brasileira em 1995. Era um cara assim... Eu não sei se vocês lembram de um jogador, a George lembra, mas você não lembra, você é mais novo. Você lembra de Geraldo, que jogou no ABC, o meia número 8? Eu lembro. O magro? Pronto, Nelsinho era Geraldo jogando futebol de salão. Jogando futebol de salão. Aí fomos decidir, a gente ganhou... Desculpa, Geraldo é de 98. 98. Nós ganhamos o primeiro turno, ganhamos o segundo turno, ganhamos de Guamaré de 11-1 lá dentro e fomos jogar. Se ganhássemos do América, éramos campeões. E aí, o mando de campo era do América. O mando da quadra era do América. E era um período que tinha havido morte no Sagrada Família, no jogo ABC América. De guerra de torcida. E eu propus a um emissário, que na época Arthur estava chateado comigo, não estava falando comigo, mas hoje a gente está tudo bem. E aí, eu disse, rapaz, esse é um perigo, porque a governadora Vilma estava construindo o presépio de Natal, que hoje está abandonado ali na subida ali de Candelária, e o DED era vizinho, o jogo era no DED. E aí o América não aceitou. Vocês até disseram assim, se tiver que morrer gente, que morra. Aí eu cheguei para o meu supervisor, disse, quantos ingressos tem para esse jogo ABC e América? Aí o cara disse 1.200. A quanto? Eu disse, a R$1. Eu peguei um talão de cheque, aí eu comecei a fazer besteira. Peguei um talão de cheque, 1.200, compro todos os ingressos. O América do América não entra, não. Não entra, não. Não quero. Eurico fazer isso, Eurico. Que conversa, peixe. Eurico tinha desvio de caráter, graças a Deus eu não tenho, não. Não, claro, eu tô brincando com você. Eurico, não. Aí a gente comprou esses ingressos, superlotamos o DED e ganhamos o jogo de 4-1. Esse jogo aí, desculpa, era mando do América. Mando do América. Quando a torcida do América. Todos os ingressos. E distribuí com a torcida do ABC. Quando a torcida do América chegou, não tinha mais lugar para entrar. Foi. A gente ganhou e aí fomos para a Taça Brasil, que aí eu tirei Tarcísio,
Eu trouxe Eric, que tinha sido o vice-campeão, vice-artilheiro da Liga Nacional, que era do Atlântico de Erechim. Eu lembro de um atacante alto, não sei se é Butina. Rapaz, um Mas Butina é de 2006. O Butina teve um problema, aí que tem uma história de Butina aí que parece que o ônibus quebrou, vocês foram assaltados. Esse cara jogava bola Butina demais, era muito bom. Mas antes dele teve um... Legal, né? Teve Júnior Carioca, que era pivô do Vasco, eu trouxe. Júnior faleceu do infarto. Foi? Muito moço, 35 anos. Agora você realmente era audacioso. Você ia buscar mesmo. Você tem muita coisa muito parecida comigo, porque eu sou um cara que tem essa ousadia, essa ambição de querer, entendeu, Diego? Eu ia e aí comecei a tirar dinheiro meu e até... Mas você não tinha um patrocinador? Você tinha a UNP, que era um patrocinador fortíssimo. A UNP, além do dinheiro, a UNP dava bolsas para os jogadores fazerem faculdade. Pagava em dia? Pagava. Neilson. Eu fiz educação física comigo. Neilson, né? O goleiro? Goleiraço. Educação física. Neilson, Charles e outros mais. Mas eu me lembro bem de Neilson e Charles fizeram faculdade na UNP. Tinha bicho naquela época? Ou era Não, que bicho. Salário. Hoje é brincadeira. Hoje o cara dá bicho pra ganhar uma fase. Se não der bicho, os caras não ganham. Mas não tem esse negócio, não. Aí a gente acostumou com a realidade, porque os caras que ganhavam... Não, a gente não. Aqui os caras ganhavam uma mixaria, pô. Pra você ter uma ideia, os jogadores daqui, antes da gente jogar, antes da gente começar, a renda que os jogadores daqui tinham, eles tinham mais dinheiro jogando campeonato de carnaval, bloco de carnaval, Macau, campeonato de Siridozão, né? No Acari, entendeu? Eles ganhavam das prefeituras e não tinham fixo. E tinha um salário pequeno que Arthur pagava, porque era Arthur que tirava do bolso. Entendeu? E Arthur depois foi abandonado pelo América, lamentavelmente, porque ele não merece isso. Agora, e aí nós fomos, a gente estava falando do que eu fiquei de complementar. Do América lá, dos ingressos, e aí você falou da taça, e depois você mudou o foco e viu que tinha que trazer os caras de fora. Trouxe Nelsinho, trouxe Revson, trouxe Tibúcio, trouxe Juninho Pernambucano, que era do esporte, aí trouxe também... Juninho Pernambucano, mas não que jogou no Vasco. Não, era Juninho Pernambucano, um canhoto central, era um jogador muito habilidoso, mas não... Ele jogou salão também, Ele tinha só o codinome, não tinha futebol, não. Aí, enfim, fomos disputar. Em 2006 foi que aconteceu realmente o episódio que foi lamentável, que nós fomos disputar uma partida semifinal em Moita Bonita contra o Sergipe, contra o Moita Bonita de Sergipe. E quando chegamos em Recife, o nosso ônibus foi assaltado. Tomou tiro e tudo, e os jogadores foram... E você ia também junto com eles no ônibus? Não. Eu não ia sozinho quando eu viajava, eu não ia sozinho com jogadores. Eu nunca fui sozinho com jogadores. Mas ia ao lado do ônibus? Eu ia com o meu pessoal. Eu nunca arrisquei a minha vida, não. Eu sempre fui... Mas, Rubinho, você sabendo de tudo isso, né? Você falou de risco. E por que essa paixão fez você passar por tudo isso, cara? Porque são fases da vida, Jorge. O cara... Hoje eu tenho 52 anos. Eu tinha, na época, 35. Eu olho pro tempo que eu passei e eu fico rindo de mim mesmo, cara. Eu fico rindo, isso é um otário, um babaca. O que ele gastou, eu podia ter comprado uma casa, um apartamento. Eu gastei mais de 200 mil reais do meu bolso, fiquei devendo o banco. O Banco do Brasil tá aí, pode. Tá aberto, se quiser olhar, pode olhar. Então, mas não me arrependo, o importante é que eu não me arrependo. Então nós fomos assaltados, foi aí que entrou Butina. Porque Butina, os caras entraram no ônibus, assaltaram todo mundo. Tinha um jogador chamado Dedé que jogava muita bola aqui de Parnamirim. Era Dedé Uribe. O que ele jogava, ele bebia. E aí vieram me dizer, rapaz, sempre tem o traíra, como você diz, né? E o cara chegou e disse, rapaz, Dedé, melhor não contar mais com Dedé, porque Dedé é muito bom, mas Dedé bebe demais. Eu digo, eu pago o dinheiro dele em cana. Se ele continuar jogando o que ele tá jogando... Se for um perna de pau, eu tiro, mas um craque eu vou deixar. Coisa nenhuma. Eu sabia que se ele saísse, o América pegava. Aí roubaram, né, o ônibus.
Chegaram pra Dedé tava o último da fila. O último da fila. E a gangue era de policiais. Tudo com pistola e tal. Aí chegaram pra Dedé e disse: aí, cara, você, jogador. Ele acordou, tava no. Diga, como é seu nome? Ele disse: José Francisco, não sei de quê, né? Vulgo Dedé. Aí disse: você, dá o dinheiro aí. Dedé tirou 2 notas de R$2, R$4 e deu pro cara. O cara: eu vou lhe matar, mas eu tenho vontade mesmo de matar o diretor, que era eu. Eu tinha vontade mesmo de matar o diretor. Mas e Butina escondeu uma corrente de ouro que ele tinha. Ele escondeu no dente, cara. Não teve cara que descobrisse. Salvou a cortina dele. Eles ficaram de como é a corrente dele? Eles ficaram de meia-noite até 5 horas da manhã no Matagal, em Goiânia, em Pernambuco, com os assaltantes. E ali era barra pesada. Não, mas jogador é impressionante. Jogador tem que rir, porque os caras pararam, né? O ônibus ficou no terreno, no Matagal, no Canavial. E os caras... Aí começou o primeiro, né? Aí, quero dar uma mijada. Aí o cara disse: tá bom. O bandido, né? Não é policial, bandido. Vá. Aí chegou o segundo: eu também quero. O terceiro: eu quero também. O outro: eu quero. Aí o policial disse, o bandido disse: porra, vocês não estão vendo que a gente tá trabalhando, não, porra? Porra, então quer tirar onda com a gente, cacete? Tem que rir, viu? Os caras saíram lisos, mas conseguiram ganhar o jogo. Nós fomos pra final e fomos assaltados lá, mas de outra forma, dentro da quadra, lá em Russas, no Ceará. Ganhamos aqui 3-1, perdemos lá por 3-1. A gente jogou dentro de um colégio estadual. Até eu vi um colégio estadual aqui perto, né? Me lembrei muito. Era uma quadra de cimento com duas arquibancadas de Carnatal. Aquelas arquibancadas de Carnatal, uma atrás de cada gol. Sim. Com aqueles sons de banda de forró no pé do vidro do nosso goleiro, que não era Neilson, era Brigadeiro, que veio do Cascavel. Então, rapaz, a gente fez 1-0. Aí a gente jogava pelo empate, a gente fez 1-0, eles expulsaram o Charles, ficamos com 3 o jogo todo, eles viraram para 2-1 e no final ele deu um pênalti e eles conquistaram o título. Eu nem recebi a taça de segundo colocado, vim embora, pé da vida, vim embora, mas a gente conseguiu, depois de muito tempo, ser campeão. E esses troféus que vocês ganharam, esses títulos aí, também tinha dinheiro ou era só mesmo a taçazinha, o nome para botar lá? Tinha dinheiro, tinha campeonato que pagava premiação em dinheiro. Mas não compensava o investimento? Não, a TV Cabugi, teve a Copa Cabugi, que foi uma Copa... A TV Cabugi ainda era TV Cabugi. Teve uma Copa TV Cabugi que os jogos foram no campus, porque era muito lotado, era muito cheio e o Machadinho estava interditado. Então a gente jogou no campus, decidimos com o São Gonçalo, eles pagaram R$5.000. Aí eu dividi com os jogadores. Mas Rodriguinho, você jogou com o Rodriguinho, foi seu atleta, né, Rodriguinho? Você hoje... Ele não foi meu atleta propriamente, não, que ele não era um atleta. Ele jogou futsal. Ele foi um jogador muito bom, que tinha disputado o campeonato do Gernes em 2005 pelo SIC. Tinha ele e tinha Caio, um ala, 2 meninos, 2 caras novos. E aí a gente levou Caio e Rodriguinho. E Rodriguinho ficou no ABC 2006. Ele treinava salão e campo, era muito tempo? Não, só jogava salão. 2006, 2007 e 2008 ele foi para o futebol. Jogar futebol, largou o futebol de salão, claro, né? Ele ia ganhar um salário legal e estava sendo reconhecido, aparentemente. E em 2008 o ABC mandou ele embora, deu o passe dele. Em 2008 ele ainda fez uma boa a Série B. Em 2009 é que ele não jogou bem e o ABC mandou ele embora. O ABC mandou ele embora com passe, com tudo. E aí a gente chamou ele de novo. Ele estava sem clube, estava sem coisa nenhuma. Chamamos de novo para ele jogar a Taça Brasil, outra Taça Brasil aqui. Que nós somos campeões ganhando do Fortaleza, 3-0. E ele veio, a gente pagou a ele tudo e tal. Ele jogou, a gente foi campeão.
E aí, graças ao técnico Hernani Passaglia, que eles eram muito amigos, uma amizade assim muito, muito próxima, ele foi para o Bragantino. Aí eu assisti ele foi do Bragantino, não me lembro qual foi o segundo time dele. Acho que foi América Mineiro. Bragantino, América Mineiro. Ele foi. Eu vi umas 3 entrevistas dele e vi a placar também. Que tinha o guia do campeonato, não sei o que e tal. Quando eu olhava, ele falava de tudo, só não falava do futebol de salão. Aí eu deletei Rodriguinho da minha vida, porque eu achei uma profunda ingratidão, porque quando ele tava sem nada, na hora que ele tava quando o Rodriguinho não era ninguém. O Rodriguinho tava parado. Ingratidão, né? Ingratidão. E não era. E que fique bem claro uma coisa. Ele não era titular do ABC de futebol de salão. Nunca foi. Ele era reserva. Ele era um bom jogador, excelente jogador, mas nunca foi nosso titular. E o que aconteceu com o futebol de salão hoje? Hoje não tem mais, né? Não tem mais força. Não tem futebol mais... de salão, ele correu atrás de pernas tortas, assim, não tortas de garrincha, mas com as pernas, com as pernas duras, a cintura dura do futebol de campo. O futebol de salão imitou. Porque qual era a grande vantagem, a grande revolução que haveria no futebol de salão? Você jogou no Palácio Esporte. O que é que havia? O que é que se reclamava naqueles anos 80, 90? Que os anos 80 foram, para mim, a grande década. Segunda metade, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Pronto, esses foram os grandes anos para mim. O que é que se dizia? A quadra do Palácio Esporte é muito pequena. Então os habilidosos, eles se consagravam, porque driblavam curto e tal. O que é que o futebol? A quadra passou de 35 por alguma coisa para 20 por 40. O que é que você esperava disso? Eu, pelo menos, esperava disso. Que agora os craques vão ser mais craques. Eles vão ter mais espaços, vão partir, vão driblar, vão chutar, vão criar jogadas, vão fazer malabarismo. Ao contrário, eles foram correr atrás um do outro. Tanto que o futebol de salão ficou dependente de Falcão até Falcão fazer não sei quantos anos. Até agora, e não surgiu nenhum outro craque brasileiro acima da média de jogador top, que foi Jackson, que foi Wander, que foi Choco, que foi Fininho, que foi Manuel Tobias, que foi Falcão, Douglas. Não teve mais ninguém. Então, eu acho que o futebol salão enfeiou. A partir daí, eu já estava fora e perdi completamente o interesse de assistir até. Eu nem assisto mais. Eu não vejo mais, que é muito feio. O Brasil perder uma Copa do Mundo, se eu não me engano, foi para Portugal, foi para isso. Não, isso aí tudo bem, mas ele perdeu para Argentina. Não, olha que ele perdeu para um time da Ásia. Um time que onde tá até trabalhando lá o nome dele, que jogou até com o Cacau. Cacau tá até para aquele lado de lá. Mas não foi o Cazaquistão, não. Ele perdeu acho que foi Tailândia. Mas foi um time com essas ele perdeu esse negócio, não tem condição, morreu. Morreu. Rubinho, eu queria falar um pouco do seu livro, que a gente já está aqui no finalzinho do programa. Realmente é muito assunto pra gente falar aqui, ainda tem mais coisa para lhe perguntar. Eu queria que você falasse um pouco do seu livro. Eu sei que foram 6 livros que você você editou, né? Ou escreveu, né? Você falou, dos 6, 4 foi sobre futebol, né? 5, né? Danilo Menezes. Danilo Menezes, o último maestro, que foi de 2001, que é a biografia de Danilo Menezes, craque. 2008 foi Homem Óbvio, que foi de crônicas existenciais mesmo. Você tá dizendo que leu? Não. Foi o ele leu em 2015 o Rosto Alegre da Cidade, está esgotado. Esse esgotou. Que foi os 100 anos do ABC com crônicas. Isso, muito massa. E Memórias Póstumas. 15, que 2017, Memórias Póstumas do Estádio Assassinado, porque eu sou um viúvo do Machadão, não aceito a sua demolição. Nunca entrei na Arena das Dunas, nem pretendo. Tu chama de Cebolão, né? Eu chamo Arena Cebolão. Nunca entrei e fiz um livro sobre o Castelão, Machadão, que eu chamo de minha infância infinita, foi lá onde eu vivei todas as minhas alegrias. E depois eu disse, o Juvenal Lamartine, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu sou apaixonado por Juvenal Lamartine. E aí iniciei em 2019 uma pesquisa, assim que terminei o livro de Metterlink, que eu fiz também o livro de Metterlink Rego em 2019. Doutor na Bola da Vida, que a Metterlink tem 50 anos, sim.
falar aqui, mostrar pro pessoal. Pode ir falando aí. E aí nós fizemos uma pesquisa a partir de 2019, contextualizando, não só contando aquilo que se costuma fazer burocraticamente, que é o estádio General Martins foi inaugurado no dia 28 de outubro de 1928, no jogo ABC e tal. Isso aí para mim não é história. É você contar com profundidade a história. É você situar, contextualizar o estádio na história da cidade, na história de Natal, o que ele representou durante de 28 a 72, 44 anos. Ele não saiu dali e a cidade cresceu. Mas a história do General Martins é uma história muito mais rica do que o Machadão. Pelé jogou mais tempo, Garrincha Não, Pelé jogou uma vez, no Machadão ele jogou mais. Mas Garrincha jogou? Jogou 3 vezes no Garrincha Machadão. talvez não tenha jogado. Não jogou. Zizinho jogou, Paulo César Caju jogou, Jairzinho jogou, a seleção carioca jogou aqui contra o Rio Grande do Norte, que lá foi campeão do Nordeste, foi o maior momento da história de General Martins, 59, que o Rio Grande do Norte foi vice-campeão perdendo pro Rio de Janeiro. Então, a história é muito mais rica. 2 jogos em Natal, ganhamos do Ceará, eliminamos o imbatível Ceará, né? Então esse foi o grande instante. Quantas pessoas cabem no Juvenal? 5 mil, Então, hoje não cabe ninguém, porque tá... Mas fizeram a reforma lá? Eles fizeram pequenos reparos, mas o Juvenal Martins, ele estava treinando lá? Ele tem jogos de série de sub-20, sub-17. A segunda divisão está sendo lá, Não, não tem jogos, não. É só tem lá sabe aquelas 2 arquibancadas que ficam por trás do gol da bilheteria? Pronto, só existem aquelas 2 arquibancadas. As outras existem, mas não estão tendo público. Tá. Eu lamento que eu nunca vi um jogo lá, cara. Eu me lembro, Rubinho, quando eu joguei várias vezes pela escola. Vi você jogar várias vezes, né? Pelo Alecrim. Eu me lembro que nesse dia eu fui substituída e fui pro banco. O banco, ele tem uma parede, você fica dentro dele. Uma cápsula. Na hora do gol, rapaz. Porque eu saí que eu bati e mordi a língua. Cortou dos 2 lados. Porque você ficava, como ele falou, dentro da cápsula. Você não ficava externo, ficava interno. Aí tem que ter muito cuidado na hora de sair. E quando entrava no Juvenal, a arquibancada é assim, ó. Então você tinha que ter cuidado para não bater na parte baixa. Rapaz, era coisa... E ele que jogava pelos lados, ele passava aqui cabeça com o torcedor do Frasqueirão, né? E do Alecrim e tal. Então o Juvenal Martins continua lá, mas há um movimento já surgindo, porque ele é tombado, ele não pode ser modificado, graças a Deus ele não vai cair na especulação imobiliária que fizeram com o Castelão. Está sendo tratado um grupo para revitalizá-lo e adequá-lo, que ele já está bem melhor, já está com um gramado excepcional, está com arquibancadas, menos aquela tribuna de honra que vai ser reformada. Ele vai voltar para ter jogos aí. Tem que ter. Eu comparo ele àquele campo lá do Ceará, lá o PV. Não, mas tem mais. Mas o PV reformaram. Todos os estádios, todos os segundos estádios, menos o de Natal, o PV de Fortaleza, Pedro Ludovico de Goiânia, o Estádio da Graça de João Pessoa, o Estádio Presidente Dutra de Cuiabá, os Aflitos de Recife, todos esses estádios estão servindo ao futebol. Todos esses estádios estão servindo. Menos o General Martins. Porque Natal tem essa mania de... Um lugar central, né? Por que não fizeram o estádio da Copa no Castelão? Porque tinha um projeto de Moacir Gomes com um estádio pronto, custando um quinto do valor que foi pago. Só Natal e Cuiabá que demoliram os seus estádios. Porque é um estádio, uma cidade, infelizmente, com complexo de inferioridade. E isso acabou, né? A gente tá chegando ao final. Não, meu amigo. Só um pequeno... Tem alguma pergunta para fazer? Né? Não, eu queria fazer um pequeno bate-bola, coisa rápida. Qual foi o maior jogador de campo que você já viu? O maior jogador que eu vi, Marinho Apolônio, do ABC. E do salão? Denis e Silvio. Vou dividir por 2. E o melhor time de campo que você já viu? 1983, ABC. Lulinha, Alexandre Cearense, Joel, Alexandre Mineiro e Dudé. Nicásio, Dedé de Dora e Marinho, Curió, Silvio e Djalma. E qual é a sua maior decepção no futebol?
A minha maior decepção do futebol, acho que não dá para um programa todo, não. Tem muito mais decepções do que Não, alegria? equivale. Tanto o título desse que você... Conquistei muitos títulos, mas houve... Eu acho que as minhas decepções, elas aconteceram... Por exemplo, o que o ABC fez comigo em 2015. O que o ABC fez comigo na reeleição, na eleição que Judas Tadeu ganhou do ABC. Entendeu? Que eu fiz a campanha de Judas Tadeu, de marketing, eu e Adriano de Souza, e nós somos jogados como 2 sacos de lixo. Isso eu não perdoo jamais. São 2 momentos que eu posso citar como momentos que eu não esqueço, e também tem um detalhe. Eu não insisto na inimizade. Eu não gosto de inimizade. Agora também eu não reconcilio. Entendi. O cara fica pra lá, eu fico pra cá, não tem volta pra trás, como diz o vagabundo. Não tem volta pra trás. Fica cada um na sua, porque eu já conheço, sei, porque quem cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Quem sacaneia uma vez, pode esperar que vai sacanear 2, 3. Bom, Rubinho, estamos chegando ao final. Eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite. Gostaria de passar até mais tempo, né, Pois Diego? é. Claro. Porque tem muita coisa aí que Tem pra gente assunto aqui perguntar para uns pra 4 você. podcasts. Das perguntas Eu que eu que fiz aqui, agradeço. só pra você entender, eu fiz 14 perguntas. Foi interrogatório quase, né? Ele começou aqui perguntando, eu tive que reduzir algumas aqui, né? Até tinha mais. Só uma coisa pra que eu perguntar. sei, eu acho que você ia perguntar pra me despedir. Você gosta do ABC de Fernando Marchiori? Não gosto. Time de retranqueiro pra mim não vai pra frente. Pronto, eu posso para finalizar aqui. Hoje, o que você vê o futebol hoje, taticamente? Muito diferente do passado. Eu acho o futebol um futebol feio, de preparo físico. Hoje você deixa de colocar um cara, por exemplo, da sua compleição física, para colocar um cara de 2 metros, porque ele sabe dar pancada e você sabe driblar. Então isso pra mim não é futebol. Eu tenho uma última pergunta. Pois não. Pra você, qual é o maior ídolo da história do ABC? Porque assim, deixa só. Ídolo? Eu já ouvi falar recentemente o Alisson, da minha geração, Sérgio Alves, tem Alberi. Não, ninguém é mais que Alberi, não. Alberi, Ninguém é mais que Alberi, ninguém. Põe a bola de prata. Alberi foi o maior atacante do Brasil num campeonato em que ele disputou, que ele ganhou de 5 jogadores que eram da seleção tricampeã de 70. Então isso aí pra mim não... Alberi é o maior. O maior ídolo é Alberi. O craque que eu vi jogar, o maior, foi Marinho Apolônio. Massa. Tranquilo? Tranquilo? Um abraço. Valeu. Muito obrigado aí pra vocês. Até né? a próxima. Pessoal, estamos chegando ao final e não se esquece, tá? Se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, deixa o like e ativa o sininho e até a próxima. Valeu? Valeu. Um abraço. Obrigado.